Olá, pessoal. Então, continuando com a nossa aula sobre o nosso Brasil República, sobre essa transição. Como é que aconteceu essa transição e por que a mudança de imperialismo para Brasil República. Se vocês pegarem e pesquisarem no dicionário, a primeira palavra que vai surgir ali, identificando o que seria essa república, estaria ali, coisa pública do povo. República, um termo ainda lá da Roma Antiga, que foi o que acontece dentro desse meio. Eu tenho em si um presidente, né, o chamado ali presidencialismo, que é, no caso, a mesma política que eu tenho nos meus dias, e este presidente, ele tem em si todo um aparato em sua volta. Tem ali, por exemplo, o nosso governador, temos ali os deputados, e temos ali também os nossos poderes em si que vão surgir e vão amparar. Outra coisa, a partir do momento que eu tenho ali uma república, eu tenho o quê? O meu voto, que no início da república nós veremos que ele não era direto, mas que depois, com diversos avanços, diversas conquistas, diversas discussões, sim, ele vai se tornar ali um voto direto, né? O voto em si, que as pessoas poderiam participar. Tinha comentado com vocês que seriam 3 vídeos, mas na realidade são 4 vídeos, que eu tenho que explicar para vocês este início e mais as três questões que acontecem dentro deste período, para vocês conseguirem ler o material ali com mais tranquilidade, conseguir entender um pouco o que está sendo abordado, porque assim a distância fica mais complicado, eu sei, né? Mas qualquer dúvida, sempre procurem, tá? Pessoal, a implantação da República, ela já estava em si em vista há muito tempo atrás. Tá? Uma das formas em si que as nossas chamadas províncias, por exemplo, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul não era considerado estado naquela época ali de Brasil Império. Ele era chamado de província, né? O mesmo território, só que a nomenclatura correta dele ali era província. A partir depois ali do meu Brasil República, que eu vou mudar essa denominação. Mas, pessoal, se nós formos observar dentro da nossa história, muitos acontecimentos levam ali ao período para tentar proclamar uma república. Vocês provavelmente, lá ano passado, no 8º ano, quando estudaram ali primeiro reinado, segundo reinado, vocês devem lembrar lá daquelas palavrinhas, né, daqueles nomezinhos lá. A balaiada, a sabinada, a cabanada, a revolução farroupilha. Todos estes aspectos do nosso século XIX, todos estes conflitos são uma tentativa de implantação da república. Não apenas uma tentativa, pessoal. Eles conseguiram implantar, cada estado em si conseguiu implantar uma república dentro de alguns moldes, dentro de alguns pensamentos, com algumas pessoas envolvidas. Essas pessoas poderiam ser pessoas do povo ou simplesmente pessoas ali da alta sociedade. Mas foi uma tentativa de implantação da república que depois, futuramente, vai ser oprimida pelas tropas de Dom Pedro II dentro daquela época ali. Então eu tenho a Sabinada na Bahia, foi uma tentativa de implantação de república que não obteve sucesso. Tenho a minha balaiada, tenho sim a balaiada, tenho a minha cabanada, lá no estado do Pará, tenho em si também dentro daquele meio a minha revolução farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul, que vai ser considerada ali a mais extensa. Por quê, pessoal? Ela vai durar basicamente 10 anos, de 1835 a 1845. E ela vai pregar ali, vai surgir uma constituição dentro daqueles moldes ali, né? A minha constituição farroupilha ali, né? Minha constituição rio-grandense, que seria o quê? Que determinaria fatores tanto para os moradores do Rio Grande do Sul, quanto para os seus líderes, né? Então ali estava decretado, a partir da data de tal dia do ano de 1836, é declarada a República Rio-Grandense. Em tal data foi declarada a República do Piratini, nos moldes de pensamentos ideais republicanos baseados em outras revoluções. Por que baseado em outras revoluções, pessoal? Porque todas as revoluções que acontecem no Brasil são inspiradas lá atrás na minha
nos Estados Unidos da América e também na minha Revolução Francesa. Tá? Então, para princípio, já tentaram alguma vez, antes desse meu ano de 1889, antes do Deodoro chegar ao poder, já tentaram fazer essa implantação da República muitas outras vezes, conseguiram por um certo tempo, mas foram oprimidos porque ainda não tinham ali uma boa força econômica para conseguir seguir, não tinham apoio suficiente. Tá? E a minha mão de obra escrava, no século XIX, ela vai estar em alta ali, vai estar em peso. Apesar, pessoal, da Inglaterra estar o quê? Forçando, né, pedindo ali para o Brasil abolir a escravidão. Por quê? Porque eles estavam num acontecimento de revolução industrial. Então, o Brasil, sendo um país escravista, ele não fazia o quê? Ele quer dizer, ele consumia, mas tinha muitas pessoas aqui que elas eram presas, elas não eram livres e eles não poderiam comprar. Então, se um escravo, mesmo que ele ganhasse um salário ínfimo depois da abolição da escravatura, conseguisse esse salário dele, ele ia fazer o quê? Ia poder fazer uma compra lá de um tecido, de alguma coisa, ele ia passar a ser de escravo a um consumista, né, de pequeno porte em si, mas ia dar mais lucro para a Inglaterra, então a Inglaterra começou a bater em cima deste meio. Ok, pessoal? Já retorno aqui então para vocês com as 3 principais questões que vão fazer esse movimento e vão fazer o nosso império entrar em decadência e ser transformado em republicano.